Então, hoje, nesse momento, o propósito do nosso encontro era falar sobre as faces arquetípicas do feminino expressas no tarô. Então eu trouxe aqui para vocês, para aqueles que vão compartilhar esse vídeo, outras pessoas talvez escutem. Meu nome é Carla Mirelli, eu sou terapeuta transpessoal e também formo outras pessoas para se tornarem terapeutas transpessoais e também pessoas que desejam aprender a ler cartas, ler o tarô para si, ler o tarô para outras pessoas, ler o tarô como uma ferramenta no seu trabalho, então como atividade profissional. Então aquelas pessoas que desejarem, sim, eu dou o curso com muito prazer, com muita alegria, e basta que vocês manifestem aí o seu interesse. Então, vamos lá. Depois você pode fazer perguntas em outros momentos aí no grupo, se você estiver aqui no grupo no YouTube ou no Telegram, eu vou tirando suas dúvidas e a gente vai conversando aos pouquinhos. Então, hoje, um processo que eu começar a falar, já a terceira gravação que corta e eu não reinicio, eu dou continuidade. Então, porque eu tô olhando aqui as diversas faces do feminino, sendo mulher, loba, já virada nos 50. Então, imagine, né, quantas histórias as velhas lobas tem para contar. Então vamos lá. Aqui nós temos uma representação e eu acho que eu quero começar por aqui, antes de falar dessa questão do feminino em si, mostrar para vocês esse símbolo, o Tao. Essa é uma das representações mais universais que existe do que é, da força psíquica, da força da vida, do universo, das leis cósmicas. Esse símbolo, em um outro momento, vocês busquem aí se aprofundar nesse símbolo, porque ele é um símbolo realmente importante. E o símbolo do Tao, o que ele fala? Ele fala também da dualidade, falar de um símbolo, né? Na verdade, ele é um símbolo expressando um arquétipo, uma realidade arquetípica, uma realidade profunda, estrutural. Então, a impermanência é uma das leis que expressam esse símbolo. A impermanência, quando nada é do jeito que é para sempre, todas as coisas tendem ao seu pico, ao seu cume, quando nasce uma estrela, né, uma explosão, esse nada, esse todo, morre e dá lugar ao nada, que na continuidade por aí segue. Então, isso existem várias nuances. Observem aqui a figura da parte mais fininha para a parte onde há uma entrega aqui na outra metade do círculo. A gente tem uma nuance, aqui o movimento entra e aqui ele já toma tudo. Sempre, nunca totalmente, porque no centro do vazio existe o todo. No centro do todo existe o vazio, um contém o outro. Não existe um sem o outro. Então o feminino e o masculino também são faces representando esse símbolo do Tao. O Yin, que é a força receptiva, passiva, e o Yang, que é a força ativa, penetrante, agressiva. No Yin, representado pelo negro, contém o germe do Yang. Do Yin no Yang, contém o germe do Yin. E eles giram o tempo todo. Então, o feminino e masculino só são duas formas da gente expressar essas duas forças, o Yin e o Yang. O Yin como sendo feminino e o Yang como sendo o masculino, o agressivo, e o Yin o receptivo. E aí a gente encaixa, coloca, vai introduzindo todas as dualidades
que existem possíveis. Então, essas representações, essas cartas aqui no tarô, a gente vai estar falando do feminino, nessa sua trajetória do Yang, quando ele esgota a masculinidade, ele nasce feminino, Yin, até o seu cume, o seu ápice. Imagine, a gente tem 6 cartas, vamos dizer assim, todo tarô ele vai trazendo sempre isso, esses 2 aspectos, tentando integrar isso no nosso psiquismo. Ele vai trabalhando a integração, tarô. Por isso que Jung se debruçou tanto a estudar o tarô. Então, nós vamos observar aqui nesse movimento Yin Yang, hoje vamos estar estudando essa representação. E talvez na próxima semana, nos próximos encontros, a gente vai estudar a representação Yang, masculino, como é que eles estão mais nesse ápice no tarô. Vamos lá. Então, aqui a gente tem o aspecto Yin e o aspecto Yang, a Lua e o Sol. São 2 cartas do tarô. Carta 18 e 19. 18 a Lua e 19 o Sol. Então, imagine aí, deixa que a mente, o sentimento de vocês viaje nessas 2 dimensões, do Sol e da Lua, a noite e o dia ensolarado. E aí, deixe também que a mente ela entre nas nuances entre a hora que o dia amanhece, o sol quando está no ápice ao meio-dia e a tardezinha quando o sol vai descendo e dando lugar à noite. Então, esses elementos que eu falei em outro vídeo sobre os elementos do tarô, que são o fogo, os 4 elementos, o fogo, a água, o ar e a terra. Eles passeiam em todas as cartas, sozinhos ou acompanhados. Então, no aspecto do feminino, nós vamos trabalhar o aspecto, o Yin e o Yang dentro do próprio feminino. O feminino lunar e o feminino solar. Às vezes as mulheres dizem, porque era uma mulher muito masculina. Não, ela é uma mulher que ela tem aspectos talvez solares mais evidenciados. Aí aquele homem é muito feminino, não, porque aquele homem ele tem aspectos, ele tem um contato maior com a sua dimensão Yin. Então ele parece um homem mais feminino. Independente da sua orientação sexual. Então, nós vamos ver que tem 2 cartas, a princípio elas falam de uma forma bem direta, são arcanos maiores, sobre o feminino. O feminino ele está presente, como eu disse, em todas as cartas, né? Mas aqui a gente está falando dele mais personificado. Personificado. Vamos lá. Então, nós temos o arcano número 2, a Suma Sacerdotisa, representando essa força mais Yin, dentro do Yin. Então, é muito Yin. E aqui a gente tem a Imperatriz, representando esse Yang dentro do Yin feminino. Esse germe do Sol, esse germe do Yang que existe dentro do Yin. Observem, esse é o tarô de Rider-Waite. Existem 3 linhas de tarô, que depois nós vamos colocar. Tarô e baralho cigano são oráculos muito diferentes. Eu estou falando de tarô, que é um oráculo que é composto por 78 lâminas, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Então, o tarô de Rider-Waite, que é a linha inglesa, o tarô de Marcelli, que é a linha francesa,
e o tarô de Crowley, que é uma linha intermediária. Vem da mesma escola do inglês, do tarô de Waite, mas tem aspectos diferenciados. Outra leitura. E recentemente surgiu o tarô de Osho, que não foi Osho que fez o tarô, foram discípulos de Osho. Então é um tarô oracular. Ele tem um misto aí de mensagens nas cartas, já de uma interpretação na carta, enquanto que o tarô de Waite e o tarô de Marcel não tem. A imagem fica solta, já, claro, tem uma imagem, tem uma figura distribuída e desenhada com as suas representações, com seus símbolos específicos. Mas a gente tem respeito o mesmo princípio, né? Então, o inglês é os dois e o Marcel e o francês. Então, vamos lá, aqui eu tenho a sacerdotisa e a imperatriz. Nos arcanos maiores, falando de figuras femininas. E não existem outras cartas que têm um nome feminino, uma representação feminina, como a justiça, a estrela, a lua, e são várias. A força, a temperança, mas diz respeito a outros aspectos do feminino. Por enquanto, vamos ficar nessas representações personificadas. Então, aqui nós temos o Sol, a Lua, a sacerdotisa e a imperatriz. Então, e nos arcanos menores, nós temos 4 rainhas, representando os 4 elementos, os 4 naipes. A rainha de fogo, esse é um tarô artístico, eu vou mostrar depois para vocês. A rainha de fogo, ou a rainha de paus, o naipe é paus. A rainha de espadas, o elemento ar. Aqui o elemento fogo, o elemento ar. A rainha de copas, o elemento água. A rainha de ouros, o elemento terra. Então, aqui nós temos o feminino, os arcanos maiores são forças universais para homens e mulheres, e aqui a gente tem a representação personificada dessas forças arquetípicas. Então, vamos trabalhar, conversar sobre cada uma delas nesse nosso encontro. Esse aqui é o tarô de Rider-Waite. Todos os outros que nós veremos aqui, com exceção do de Osho e de Crowley, são derivados esse original. Foi o primeiro estudioso do tarô, o primeiro místico que trouxe imagens, figuras para os arcanos da corte. Os outros já tinham trazido, mas para outros naipes, Ás, 2, 3, as cartas numeradas. Então, todas saíram de Rider-Waite. Então, vamos lá. Vamos começar com a rainha de paus. Enquanto eu falo, eu vou mostrar aqui para vocês uma carta. Eu tô aqui com alguns tarôs na minha frente e eu vou falando e vou mostrando aqui para vocês. É bom que você já conhece alguns tarôs. Depois eu faço um vídeo sobre resenha de maços de tarô para que vocês possam assim ter mais visibilidade, para poder escolher, ter mais um elemento aí para ajudar na escolha do tarô de vocês, que vocês tenham afinidade. Então, a rainha de paus, ela é a mulher do fogo. Então, vem a mulher representada no trono dela, essa mulher quase toda em amarelo, os cabelos alaranjados, ruivos, encaracolados, esse gato preto, esse maço, essa postura de autoridade, as pernas abertas no tarô, nas representações femininas, elas dizem respeito à posse da sua própria sexualidade,
ao quanto a mulher está à vontade com a sua própria sexualidade, com o seu próprio ser feminino, com seu yang dentro do seu yin. Então a mulher está muito à vontade com esses dois elementos, com essas duas forças. Essa é essa postura altiva e com as pernas abertas que tem essa rainha. O olhar no horizonte, o olhar fixo, o gato mostrando que ela sabe o que quer, ela sempre está olhando adiante, sempre olhando para frente, sempre olhando para frente, sempre olhando para frente e para o alto. O gato preto fala desse contato com os instintos dela, né? Também o gato, ele é um animal também transcendental, é um animal que traz esse portal de ligação assim mais com o universo oculto, por assim dizer. Então essa mulher também é uma mulher, assim como o elemento fogo, que ele sempre vai para cima e ele desaparece. Essa é uma mulher que tem uma ligação com a espiritualidade, com o espiritual, mesmo que ela não tenha uma religião específica, mas ela é uma mulher que tem um carisma, que ela tem um fogo interno, que é o fogo da vida, que é o fogo espiritual, que arde dentro dela. Então normalmente ela vai querer, mostrando outras cartas para ir falando dessa rainha para vocês. Então normalmente vai ser uma mulher que vai querer brilho, não vai querer, ela vai buscar, ela vai estar nesse lugar de brilho, uma rainha desculpe, uma rainha de paus não é uma mulher que passa invisível. Não, o fogo se faz notar. O fogo se faz notar. É uma mulher de presença. É uma mulher cálida. Olha a força, uma mulher de força. Ela não tem medo da própria força. Ela simplesmente é. É o instinto. Aqui nós temos essa carta. Na floresta, totalmente com esse vestido exuberante, mas totalmente recolhida em si, na sua própria energia, autoconfiante. Ela simplesmente brilha. Esse é o trono de madeira dela, né? Que o fogo que tá aí, o fogo que arde a madeira. Então, essa mulher cálida, calorosa, espiritual, bela, alegre, extrovertida, lareira, mulher lareira, mulher que acolhe. Brilho. No tarô mitológico, nós temos representado a Penélope. Depois vocês vão buscar um pouquinho dessa deusa, Penélope. No tarô de Frica, ela sim. No tarô, esse é um tarô que fala de figuras mitológicas, de figuras de várias culturas. Então esse é o mito de Frica. Então essa mulher que é uma presença na vida de outras pessoas, que ela pode ser um farol, pode ser portadora de luz onde ela chega. Então é uma mulher do elemento fogo. Esse é o tarô de Crowley. Todo laranja, todo fogo, todo chama. No tarô de Osho, ela é chamada, deixa eu ver se eu encontro aqui, o compartilhar. O compartilhar. Essa é a rainha. Então ela aquece, né? O fogo, todo mundo precisa de luz. A gente sente nosso desejo de ir em busca do sol, né? A luz é vida, luz traz calor. Ao menos essa a nossa busca da luz, né? De aquecimento, de calor mesmo. Então essa é uma face yang dentro do nosso yin da
Rainha de Paus. Então, quanto de Rainha de Paus você tem dentro de você? O quanto dessa rainha, dessa força, você precisa equilibrar dentro de você? Ela está em excesso ou falta essa rainha? Então, quando eu faço essa pergunta para você, quem é que vai me oferecer a resposta? O tarô. Quando eu vou fazer uma leitura de tarô, ele vai me dizer isso. As cartas que vão aparecer vão me mostrar o excesso que eu tenho daquele elemento ou a falta daquele elemento na minha vida. E os reis e rainhas costumam aparecer muito para quando querem dar uma mensagem mais contundente. Olha, isso, assim você está, rainha de fogo, rainha de ar. Então, são algumas características dessa rainha que eu coloco aqui para vocês. Deixa eu ver se tem mais algum aspecto que eu possa aqui. Então, normalmente, essas mulheres, elas são líderes, né? São líderes naturais. Elas vão para lideranças, mas também são mulheres místicas, mais do que místicas, posso dizer, faróis, né? Carismáticas. São mulheres que iluminam. São guias mesmo. Então, agora eu percebi que eu introduzi sem antes, falando logo das rainhas, tá tudo bem, e depois eu vou falar desse feminino e desse feminino lunar e solar na imperatriz e na suma sacerdotisa. Então vamos agora à seguinte rainha, o seguinte elemento, que é um elemento já yin. É um elemento bem yin, vamos dizer assim, quando o yin toma a sua saturação, quando chega no seu ponto de saturação. Então nós temos o elemento água. A água misteriosa, água fonte de vida, água que ela pode ser contida ou não, em qualquer lugar, ela se molda, ela se adequa, ela dança, ela se mexe, ela penetra com muita suavidade. Mas ela também pode ser intensa, mortal, ela pode devorar. Então esse é o elemento água. Então, mulheres e homens, essa mulher que vive em contato com esse universo aquático dentro de si, essa mulher que vive em contato com as suas emoções, é uma mulher sensível às emoções dos outros. É uma mulher muito focada, voltada para os seus relacionamentos. Essa taça que está na frente dela, que ela contempla essa taça fechada, está toda absorta nessa taça, né? Que representa justamente a água aí. Você pode conter a água nessa taça. Então, quanto de contemplativa essa mulher é em relação às suas próprias emoções, à sensibilidade também mediúnica, ao que está acontecendo ao redor. Ela está atenta, entre linhas das coisas. É muito sensível. Pode ser uma mulher muito delicada e justamente por isso pode ser uma sábia, uma xamã, uma curandeira, uma terapeuta. Ao mesmo tempo que justamente por ser tão sensível, essa mulher pode também, às vezes, se afogar nas suas águas e entrar em processos depressivos, processos de alternação de humor. Pode ser também, pode se sentir muito carente, justamente pela sua sensibilidade, do afastamento dos outros. Então, ela pode ser um pouco grudenta às vezes, né? Ela te envolve demais, é uma mulher envolvente.
ela vai fazer, ela vai trazer, ela vai cuidar de você. A rainha de copas, ela também é uma boa representação da mãe. Todas as rainhas, elas representam mães. Não significa que as rainhas, as mulheres que tiram as rainhas, que são mães, não é isso. Mas as rainhas, a representação arquetípica delas é do universo materno. Então essa rainha aqui seria aquela mãe, como mãe, aquela mãe nutridora, atenta aos sentimentos, aos desejos, às necessidades emocionais da sua família, dos seus filhos. E se ela não supre as suas necessidades emocionais, ela pode se tornar, entrar na sombra dela, se tornar muito carente, muito manipuladora. Então, só mostrar um pouquinho, porque eu falei e acabei não mostrando a rainha de copas para vocês em alguns tarôs. Isso eu quero mostrar. Aqui é a dimensão sempre contemplativa. Tem um aqui que eu vou mostrar que é lindo demais da conta, que eu amo essa rainha de copas. Amo essa representação artística dessa rainha de copas. Que doçura! E olha, vou mostrar uma outra para vocês que eu não mostrei, a rainha de fogo. Olha só essa rainha de copas. Que belezura. Linda de viver. Que delicadeza na água com esse trono, parece uma Vênus. E no tarô importante dizer isso. No tarô mitológico, ela é ninguém menos que Helena. Vocês já ouviram falar, né? Helena de Troia. A mulher que provocou, que teria provocado a guerra de Troia. A guerra de Troia. Helena. Helena foi prometida numa disputa que Paris que se apaixonou por Helena, né? Helena, na verdade, todos se apaixonavam por Helena. No mito, Helena, Paris, começa lá atrás com Paris. Paris é chamado para eleger qual é a mais bela das deusas, né? Todas as deusas, Afrodite, Hera, Atena. Qual era a mais bela? E Paris era um jovem menino, ele não podia avaliar todas as qualidades de todas aquelas deusas, né? Então ele escolheu pelos olhos, o que chamava mais Afrodite, naquela beleza estonteante. Paris se encantou com Afrodite. E aí o que acontece? Afrodite diz assim: se você me escolher, cada um promete uma coisa para Paris. A Atena, ele ser o guerreiro mais respeitado e em todas as civilizações, né? E era todo o seu poder e o domínio também. E a nossa Afrodite diz: se você me eleger, eu te darei a mulher mais bela do mundo. Eu te darei a mortal mais bela. E aí ele imagina, tentação, escolhe e ele ganha esse presente, Helena. E aí eu estou somente assim colocando para vocês por alto, tá bem, gente? Não assim querendo ser impecável no conto do mito, mas para vocês terem uma ideia dessa mulher, o poder dessa mulher. Na carta de... Deixa eu ver o tarô de Osho. Tarô de Osho. A receptividade. Ela é muito feminina nesse sentido de yin. Quando a gente fala feminina, a gente está falando de um aspecto muito potente nessa rainha. Aqui.
Um tarô das bruxinhas. Esse tarozinho que é tão fofinho, gente. E ele é tão fácil de ler. Para quem está começando, Everyday Witcher's Tarot. Muito facinho de ler. Bem fofinho. Bem, agora vamos para a próxima rainha. Vem um outro elemento agora, a gente alterna no tarô, os elementos são alternados. Que é a nossa, onde você está, olha só. A rainha de espadas. Essa mulher com esse braço levantado, sentada aí no alto de uma montanha, com a espada em riste, como se fosse um falo, a mão para frente, como se desse uma ordem depois de uma decisão. Uma autoridade, mas não tirânica. Uma autoridade que foi conquistada com a vida. Então essa é a rainha de espadas, o elemento ar. Estamos falando aqui, falando do feminino nessa representação, estamos falando de mulheres maduras, que já passaram por muitos sofrimentos emocionais, às vezes mentais, e aprenderam com a vida a avançar. E precisaram, com isso, se deixar um pouquinho mais cuidadosa, na verdade, se preservar mais do seu aspecto emocional e dos envolvimentos emocionais. É uma mulher inteligente, racional, prática, pragmática, aberta. É uma mulher forte, pode ser uma mulher fria, distante, pode parecer uma mulher impessoal, mas não injusta. Uma mulher justa, uma mulher da verdade. Ela pode, se for necessário, em prol da verdade e da justiça, cortar cabeças, no sentido de enfrentamento. Ela não teme o enfrentamento, não no sentido da violência do ato. Não é uma mulher violenta, é uma mulher que conhece as palavras, que domina o verbo. Então aqui a gente tem, nesse elemento, a saturação aqui do ar. É um yang dentro do yin. E é uma saturação do yang, quando o yang está quase prestes a se entregar ao yin. Do ponto de vista astrológico, para as pessoas que entendem, que gostam de astrologia, que se afinam, que têm afinidade com essa linguagem, a gente também está falando no sentido dos elementos. Agora, as pessoas que têm o elemento ar no seu mapa natal, assim como elemento fogo. Então a gente vai para Aquário, Gêmeos e Libra, e no anterior Áries, Leão e Sagitário. Contempla essas mulheres que estão mais, se expressam mais por esse arquétipo. Agora, então, vamos contemplar essa mulher do signo do elemento ar. Vamos conversar, eu gosto muito, tem muitas aqui, o elemento ar, né? Aquário, Gêmeos, Libra, essas mulheres racionais que parecem às vezes, são sempre representadas pelo azul, pelo gelo, que estão buscando um olhar além das aparências, estão buscando ver além, são visionárias, cabeça aberta e boas na palavra, sabem, tem uma consciência na palavra. Elas dominam a palavra. O elemento ar tem a ver também com a comunicação. Olha essa rainha, que maravilha.
Olha essa. Olha essa, que beleza. Olha a fisionomia. É um tarô Druidcraft Tarot. Olha a firmeza. É feminina, mas é um feminino autocentrado, focado. Essa aqui parece quase uma figura masculina. Ela sabe o que quer. Essa é a anciã. É a anciã, já caminhou muito. Pode ser uma conselheira, se você está procurando alguém direta, que vá direto ao ponto. Mas se você está procurando alguém que faça rodeios, não vai ser essa rainha, não. Na sombra, pode ser cruel, sim, pode. Aqui nós temos no tarô de mitológico Atalanta. O Osho, ele fala do aspecto mais sombra, né? Do aspecto da moralidade também. Mas eu diria que esse é um aspecto sombrio. A sombra da rainha, ela poderia vir em ponto de bloqueio e tudo. Bem, e agora nós vamos conversar um pouco sobre a rainha de ouros. Então, esse elemento ouros é um elemento bem tal mesmo, porque ele tem um equilíbrio muito bom dos aspectos yin, dos aspectos yang. Então, aqui no caso da rainha de ouros, nós estamos falando do elemento terra, do ponto de vista da astrologia. Então, as mulheres ligadas ao elemento terra no seu mapa, Virgem, Touro e Capricórnio. Então, aqui nós estamos falando da matéria do corpo. A terra é um elemento sólido, denso, não se desloca com a facilidade que o fogo se desloca, nem que o ar se desloca. Você não pode conter o fogo, nem conter o ar. Você pode represar a água. Então, porque tem mais relação com esse elemento, com a terra. Então, essa rainha é uma rainha mais de estrutura mesmo, ligada ao corpo e todos os aspectos materiais da vida. Olha só como ela contempla esse pentáculo no seu colo. É uma mulher que está em paz com o seu corpo e com a sua sexualidade, em paz com todos os vínculos naturais, como o vínculo com os filhos, o vínculo com a família. Bem, então, a rainha de ouros. Se cortou a gravação, e essa altura vocês veem a minha mesa, o estado que ela está, né? Então, essa é uma rainha prática, concreta, resolutiva. Então, é uma rainha que também está à vontade em ser uma mulher bem-sucedida. É uma mulher vaidosa, no sentido de que cuida da aparência, cuida de si, cuida de como ela se mostra para o outro. É uma mulher cuidadosa no concreto. Ela ama fazendo a comida que você gosta, ela ama providenciando as coisas que você necessita, te levando nos lugares. Ela ama concretamente, mas sobretudo querendo saber se você está bem, saudável, está bem, se tem teto para morar, tem casa para morar, tem trabalho, dá para pagar suas contas. Ela também é uma excelente mulher de negócios, uma excelente administradora, uma líder. As rainhas, sobretudo, as rainhas de uma forma geral, elas tendem a liderança, né? As figuras mulheres que encarnam, ou homens também, né? Que tem muito forte esse aspecto de rainha no seu universo psíquico. Então, eles normalmente tendem a buscar lugares de liderança, porque são muito inteligentes e concretos. O ouro já caminhou pelos outros elementos. Então, ele é a capacidade também, diz respeito à capacidade de concretização, de materialização, de dominar a matéria. Então, ela olha, ela também não se considera já vencedora aí desse ouro, que ela não pode mais, nem precisa mais olhar para o ouro, como é o caso que vocês vão ver
nos nossos próximos encontros, o Rei de Ouros. Que ele não olha o ouro, ele segura o seu pentáculo e simplesmente olha adiante. A rainha, ela continua cuidando do elemento. Ela zela por isso, né? Ela não conquistou e depois solta, não. Ela continua cuidando. Eu vou mostrar algumas representações aqui da rainha de ouros. E tem uma particularmente que é muito bonitinho, que eu acho. Essa com os gatinhos, né? Todas as rainhas, ela tem as representações com a natureza ao entorno. Com bichinhos, com animais, alimentando animais, cuidando da... Deixa eu ver aqui uma bem... Eu já fiz uma bagunça aqui na minha mesa. Aqui nós temos Ônfale, um tarô mitológico. Ah, e essa rainha aqui, que é uma coisa, gente, o desfrute, né? Está gestante, parece, não, ela tá curtindo a barriguinha cheia, comendo, desfrutando, numa cara de saúde, de felicidade. Então, são mulheres que elas vão querer estar bem com o corpo delas. Pode ser que estar bem significa não estar muito ligada assim, deixar o corpo em forma, mas ela vai estar buscando estar saudável. Ou pode ser aquela mulher bem atlética, bem... Estou falando de mulheres para que a gente entenda as características, os elementos que estão presentes nessa representação arquetípica. Então, quando a gente localiza, simboliza ou personifica aquele elemento num determinado tipo psicológico, fica mais fácil a gente compreender. Então, ela encarnada seria esse tipo de mulher, a rainha de ouros, né? A boa administradora. A mulher, diz que a mulher dos negócios, a mulher do ouro, também pode ser. Normalmente ela é bem sucedida naquilo que ela faz. Não significa que seja, que ostente, mas é uma mulher que gosta do bom, ela gosta de comer bem, ela gosta de estar bem. No tarô de Osho, muito bonita a carta, muita fartura, o florescimento. Florescimento, quer dizer, ela já cuidou, ela sempre cuidou, né? E agora ela pode também desfrutar daquilo. Ela está muito ligada à Rainha de Ouros, tem aspectos da Rainha de Ouros que estão muito ligados ao Arcano Maior, à Imperatriz. Mas ela também tem elementos da sacerdotisa, mas tem muitos elementos da Imperatriz, que é o arquétipo da Grande Mãe. Mas observem que eu também falei que a Rainha de Copas, ela era uma mãezona. A Rainha de Espadas também pode ter sido mãe, só que é aquela mãe um pouco mais distante emocionalmente, não é aquela mãe um pouco caricaturada, ou então que a gente entende que é mãezona. A gente fala mãezona é que ela carrega a gente no colo, aí a gente está falando desse arquétipo, mas a gente sabe que a mãe, natureza, também devora os seus filhos, né? Então nós tendemos a polarizar, quando falamos de mãe, a polarizar só os aspectos nutritivos da mãe, e não os aspectos devoradores, que também fazem parte do ser mãe. Então, a Rainha de Ouro, ela tem essa relação aqui com esse arquétipo nutridor, da terra, da abundância, da prosperidade. Mas ela é também uma mulher muito interiorizada, conscienciosa, que já aprendeu também muito sobre a vida. Então, ela aprendeu a se conter também, a conter as suas próprias emoções. Essa é uma sacerdotisa e essa aqui é a Imperatriz, que a gente vai falar sobre elas em outro momento. Ou vamos ver, né? Vou fazer um outro vídeo, vou falando até a hora que a gente concluir aqui. Deixa eu ver, aqui tem uma representação muito linda também dessa Rainha de Ouros, do Vice-Versa Tarô. Essa é muito linda mesmo, com o seu tambor. A gente olha e vê, parece um tambor e ao mesmo tempo um tear, né? Essa ligação com a terra. E claro, às vezes são mulheres que podem expressar essa questão aí da fartura, às vezes podem entender na sombra, pode ser muito consumista também, ou muito materialista na sombra. Então há que se prestar atenção a esses aspectos aí, né? De uma mulher muito fixa mesmo, assim, que olha, tudo é a aparência de fartura, a aparência de saúde, a aparência, né? Então, ou então a mulher que só olha a dimensão material, muito calculista também.
Então há que se prestar atenção na sombra, ou pode ser aquela mulher também que invade você com a sua maternidade provedora, que invade o seu espaço. Então é importante, assim como a rainha de copas pode invadir o espaço emocional, a rainha de ouros pode também invadir esse espaço aí, nesse aspecto. Bem, então aqui a gente completa as rainhas por hoje, mas como eu estou aqui, eu vou dar continuidade ainda um pouquinho, falando somente sobre a imperatriz e a sacerdotisa. Então, para você que assistiu até aqui, muito grata pela sua escuta, pela sua presença. Olha, ainda bem que, antes de fechando, esse tarô, quando eu fui buscar esse tarô e ele chegou, o que aconteceu, né? Eu falei, poxa, eu não consegui achar a rainha de ouros. Eu falei, nossa, meu tarô veio sem a rainha de ouros. Poxa, que pena. Não é um dos tarôs que eu mais tenha gostado, não, mas ele tem muita coisa interessante. Esse aqui é o tarô... Ai, meu Deus, o nome dele é meio de mágico, meio de fadas. É o tarô... sim, agora eu me lembrei. Procurando ali, mas a cabeça acordou. O tarô dos magos. Não é o material das cartas, muito brilho, mas olha essa rainha, a gente parece um rei, parece assim, uma fisionomia bem assim, masculinizada. Então, aí, sabe por que eu trouxe ela aqui agora? Eu tinha deixado, quando eu passei várias vezes por ela no tarô e não conseguia ver essa rainha, porque eu ficava buscando talvez o aspecto mais yin, mais assim, da finura, dos traços do feminino. E ela mostra um aspecto, eu falei, poxa, eu não gostei dessa rainha. Depois eu fui olhando mais a fundo, que é um aspecto também da rainha de ouros, que às vezes é a acomodação na matéria. Ela chega ali e fica, não quer sair do lugar. Então, isso também, esse é um aspecto a que se tomar conta, né? Às vezes ela avançou e agora já tá bom, sabe? Não quero... E aí bate um pouco aquela preguiça emocional, ou a preguiça espiritual, aquela preguiça de querer evoluir para outros universos além. Mas isso é o aspecto da sombra. A rainha de ouros, a gente já está falando de... o elemento ouros no tarô é o quarto elemento. Então, o elemento é o ouro da alquimia, representado, falado, evocado pela alquimia. Então, é já uma rainha que tem um grau de maturidade bem avançada. Ela integra muitos outros elementos. Mas, como são personificados, há que se olhar o aspecto luz e o aspecto sombra também. É isso, até a próxima. Depois eu vou estar falando sobre esses dois arquétipos, né? 2 arcanos. E, posteriormente, sobre o enfoque submasculino. Deixa aí seus comentários e vamos nos falando. Tchau, gente. Obrigada.